Deuteronômio capítulo 29. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Moisés mandou reunir todo Israel e então lhes disse: Vocês viram com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito com Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas, mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor seu Deus. Quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Asbom, e Og, rei de Basã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós, e nós os derrotamos. Tomamos a terra deles e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão diante do Senhor, seu Deus. Os chefes das tribos, os anciãos, oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres, os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor, seu Deus, e no juramento que hoje o Senhor, seu Deus, está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo, e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está convosco diante do Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco, porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram suas abominações, seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, o nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo, pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro cairá sobre ele. E o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então, a geração vindoura, os filhos que vierem depois de vocês, e os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor a destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra,
trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Com ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Capítulo 29 é o início aí do quarto discurso de Moisés, onde ele está renovando mais uma vez a aliança que Deus tinha já feito com Israel. Versículo 1 diz que as palavras que aqui estavam sendo proferidas eram na terra de Moabe, porque além dessa aliança, o Senhor já tinha feito com eles uma aliança em Horebe. Na verdade, aqui Moisés está como sintetizando tudo que foi falado até agora em Deuteronômio e mostrando que aquela aliança que foi feita em Horebe, ou no Monte Sinai, ela estava agora sendo consolidada. Resumidamente, o Senhor estava dizendo a eles: vocês estão em aliança comigo e é desta forma que vocês devem viver. E aqui eu quero aproveitar o capítulo 29 para falar sobre a realidade espiritual. Há muitas pessoas que elas tentam se relacionar com Deus, ou pensam que estão se relacionando com Deus, mas elas estão se relacionando com elas mesmas, com as suas próprias ideias, até mesmo com falsos deuses. Elas não vivem uma realidade espiritual. Há uma diferença muito grande. E nós, biblicamente falando, somos o tempo todo alertados para a gente poder se autoavaliar e deixar que o Espírito Santo nos avalie, e pessoas maduras usadas por Deus, para que a gente possa reconhecer se estamos vivendo uma vida real com Deus, de comunhão, ou se nós não estamos apenas seguindo algumas normas, algumas ideias, frequentando lugares onde a palavra é ensinada, mas nós não estamos em comunhão real com o Senhor. Como avaliar então a nossa realidade espiritual? O capítulo 29 de Deuteronômio nos dá muitas direções sobre isso. Primeiro a gente percebe, irmãos, que Deus, através de Moisés, está levando Israel a reconhecer as provisões e as vitórias que eles já tinham alcançado, que tinham sido dadas pelo Senhor. Aí está no versículo 1 a 9, o Senhor está lembrando Israel tudo o que Deus fez. Olha o versículo 2, Moisés disse ao povo reunido: vocês viram com os seus olhos o que o Senhor fez com Faraó, com os seus servos, com a terra. Vocês viram as provas, os sinais, as maravilhas. Mas olha o que o texto diz, versículo 4. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver. Você sabe o que Deus está falando, né, irmãos? Deus está dizendo: eu estou fazendo várias obras, provisões eu tenho dado a vocês, mas vocês não enxergam. Vocês não reconhecem. E lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele contava parábolas e ele dizia que o povo não entenderia porque ouviam de mau grado. Ou seja, Deus pode estar fazendo grandes sinais, nos sustentando, nos dando provisão, e nós não estamos enxergando. Não é apenas a gente falar da boca para fora que a gente sabe que Deus está nos abençoando. Nós estamos falando aqui de uma consciência real, de que o Senhor tem cuidado de nós em todos os detalhes. Aquele reconhecimento das vitórias de Deus que gera em nós uma gratidão profunda, um desejo de buscar ainda mais, de se santificar, de agradar a Deus, de servir a Deus com alegria, porque reconhecemos que tudo que temos tem vindo da graça, da bondade. Ele tem feito grandes sinais na nossa história. Mas se nós estivermos com o coração fechado, nós não vamos ver. Então, para a gente perceber se nós estamos realmente experimentando uma realidade espiritual na nossa comunhão com Deus, nós precisamos pedir a Deus, irmãos, essa sensibilidade ao que Ele está fazendo. Senão vivemos sempre esperando que Deus faça algo que mude a nossa história. Deus já fez coisas suficientes para mudar a nossa história todo dia.
para acordarmos todo dia gratos, adorando, servindo, nos santificando, amando o Senhor, porque Ele nos amou, Ele nos deu o seu Filho Jesus, Ele nos deu o seu Espírito Santo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, como seu povo. A tendência do coração humano é não enxergar o que Deus está fazendo, e não valorizar, e é isso que o Senhor diz. Olha no versículo de número 5, durante 40 anos eu conduzi vocês pelo deserto. Nós podemos estar murmurando pelos desertos e esquecendo que o Senhor está nos conduzindo no deserto, que Ele está ao nosso lado. E o texto diz aqui, irmãos, que as roupas não envelheceram, as sandálias não se gastaram. Há muitas coisas em nossas vidas que estão sendo preservadas, sustentadas, e às vezes nós não reconhecemos e murmuramos por aquilo que não temos, não alcançamos, não aconteceu em nossa caminhada. Precisamos, amado, nos perceber se estamos realmente vivendo essa realidade espiritual de reconhecer o que o Senhor tem feito na nossa caminhada. Em segundo lugar, a realidade espiritual de Israel, aqui no capítulo 29, a gente percebe que Deus os chama para andar em aliança. Como eu sei se eu estou vivendo uma vida real com Deus? Quando eu tenho consciência de que o chamado de Deus é para uma aliança, não é para um sentimento, uma emoção, não é para algo superficial. Olha no versículo 16, a palavra aliança aparece, na verdade, várias vezes no capítulo 29, mas no versículo 16, o Senhor diz, ou melhor, no versículo 10, o Senhor diz: hoje vocês estão diante do Senhor seu Deus. E aí Ele mostra todas as pessoas ali, chefes, tribos, anciãos, oficiais, homens, crianças, mulheres, estrangeiros. Ele fala de todas as classes de pessoas, e no versículo 12 ele diz: para que entrem na aliança do Senhor seu Deus. Então o Senhor está dizendo o seguinte: quem anda na minha presença e tem realidade espiritual, tem consciência de que o meu chamado é para uma aliança. Deus não chama pessoas para frequentar cultos, para apenas gostar de ouvir a sua palavra. Deus nos chama para uma aliança, e a todos, desde as crianças mais novas aos homens do campo, aos líderes. Deus chama a todos diante dele, dizendo: eu chamei vocês para uma aliança. Versículo 14, não é somente com vocês que façam esta aliança, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor, e também com aquele que não está aqui. Esta aliança, ela seria sobre aqueles que ali estavam e sobre os seus descendentes de uma forma direta, porque o Senhor nos chama para andar numa aliança com Ele tão profunda que isso vai refletir na nossa casa, na maneira que nos relacionamos com a nossa família, como Deus ensina em sua palavra. Então, amados, aliança é um pacto inquebrável. Aliança significa que tudo que é nosso é de Deus, e tudo que é de Deus é nosso. Nós temos, a nossa vida não nos pertence, nós somos dele, vivemos para ele. E é muito interessante perceber que Deus chamou Israel para uma aliança, mesmo Israel sendo tão inconstante, tão limitado, tão falho. Deus nos chamou para uma aliança, não porque nós somos bons, mas porque na aliança Ele vai nos fortalecendo, nos ensinando, nos aperfeiçoando, nos santificando. Nós precisamos entender isso para viver essa realidade espiritual. Em terceiro lugar, além do chamado aí para uma aliança, nós percebemos também que só temos realidade espiritual se nós conservarmos uma adoração exclusiva ao Senhor. A nossa adoração precisa ser exclusiva ao Senhor. E é importante a gente perceber isso no versículo de número 16. O Senhor diz: vocês sabem como habitamos na terra do Egito. Moisés aqui está falando. Passamos pelo meio das nações. E o que eles viram no meio das nações? O versículo 17. O que as nações que não conhecem o Senhor adoram? Versículo 17. Abominações, ídolos de pedra e também prata e ouro que havia entre elas. Então, enquanto Israel passava pelas nações, assim como nós, quando vemos o mundo, o que tem no mundo? Abominações, o pecado em todas as formas,
A idolatria, falsos deuses, e o ouro e a prata, o dinheiro, que o ser humano adora. Sabe, irmãos, nós precisamos entender algo: só tem realidade espiritual quem adora somente o Senhor, quem vive uma vida de adoração, devoção, consagração totalmente só ao Senhor. E não basta a gente falar que nós não temos ídolos de madeira, porque o texto fala de pecado, o texto fala de amor ao dinheiro. Quantas pessoas que desobedecem a Deus por causa dessa realidade, porque eles têm ídolos, eles seguem os seus próprios desejos, e eles amam o dinheiro, e isso tudo se torna tipos de idolatria. Então o Senhor está dizendo o seguinte: o meu povo que anda em aliança comigo, ele vai adorar somente a mim. E isso, irmãos, não é porque Deus ele tem algum tipo de carência emocional que ele quer que a gente adore só ele. Não, é porque ele nos ama e ele sabe que se adorarmos aos ídolos, nós seremos totalmente destruídos, porque os ídolos são falsas realidades, são falsificações, e adorar a falsos deuses nos destrói. Deus nos ama, por isso ele diz: me adore, somente me adore. Eu sou o único Senhor. É como um pai que o filho vai viajar e ele dá as orientações: olha, siga essas leis, siga as regras, cuidado com a estrada, para proteger o filho, para que ele chegue no destino final. O Senhor está dizendo: adore somente a mim, viva somente para mim, não siga o que os povos que não me conhecem estão adorando, os seus pecados, o dinheiro e os ídolos falsos, os falsos deuses que eles constroem para poder manipular e deuses conforme os seus próprios desejos. Sabe, irmãos, o grande problema quando nós não adoramos a Deus é que nós vamos colocar outras coisas no seu lugar. Esse é o problema do ateu. O problema do ateu não é só não adorar a Deus, é que ele está adorando a outros deuses. O ateísmo, em essência, se torna uma religião, como o secularismo. Pessoas que adoram a ciência é tudo, é um adorador da ciência. Pessoas que adoram o seu próprio intelecto, adoram a si mesmo, são os falsos deuses que vão destruindo a pessoa. E é importante demais lermos o versículo de número 18: que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor e servir a outros deuses. Perceba que há pecados individuais, há pecados familiares, que a família começa a criar um hábito que afasta esta família da adoração central ao Senhor, única ao Senhor, exclusiva ao Senhor. E aí, irmãos, aparece uma palavra muito interessante, ainda no versículo de número 18: que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ou seja, a idolatria vai produzir ervas amargas. O que lá em Hebreus fala: não haja entre vós raiz de amargura. A raiz de amargura, ela nasce da idolatria, da desobediência ao Senhor, da incredulidade ao Senhor. Então a idolatria produz frutos amargos, destruidores, cega a pessoa espiritualmente, vai matando a pessoa espiritualmente, ela vai perdendo os sentidos espirituais, ela fica cega, surda e muda espiritualmente falando. Então são raízes amargas. E no versículo 19, irmãos, olha que alerta para nós acerca da realidade espiritual. O Senhor diz: ninguém que ouvindo estas palavras de maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: eu vou ter paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. O que a maioria das pessoas é tentada a fazer é dizer: eu vou desobedecer e nada vai acontecer comigo, eu vou ter paz. Quantas pessoas vivem no pecado e dizem: eu tenho paz, eu me sinto bem, eu sinto que Deus está comigo. A Bíblia diz que isso é auto-engano, isso é raiz amarga, fruto da idolatria dos nossos próprios desejos. Todo desejo que a gente busca, que é contrário a Deus, se torna um ídolo. E nós precisamos entregar no altar do Senhor tudo aquilo que está nos destruindo. Em quarto lugar, irmãos, é importante para a gente entender a realidade espiritual, é que os juízos de Deus são inevitáveis.
a toda desobediência. No versículo 20 ao 28, o Senhor mais uma vez vai dizer, olha, versículo 20, o Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Nosso Deus é um Deus perdoador, mas o texto está falando da rebelião ostensiva contra o Senhor, da rebeldia que a gente pratica de maneira deliberada, permanecer no pecado. O texto está falando, o Senhor não vai perdoar, porque vocês desobedeceram, vão vir sobre vocês as calamidades e todas as maldições da aliança escrita nesse livro da lei. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é uma espada, ela limpa a gente, ela purifica a gente, mas ela também vai destruir pessoas que não querem obedecer o Senhor. O próprio pecado vai destruindo a pessoa, e o Senhor está falando aqui dos juízos inevitáveis. Olha o versículo 22, a geração vindoura, os seus filhos, os estrangeiros de fora, vão perguntar, por que essas doenças, por que essa terra foi destruída? E as pessoas vão saber, no versículo de número 25, então se dirá, porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles. As pessoas vão ver as destruições, as consequências do pecado. Isso ocorreu com Israel, e nós vimos isso em toda a história de Israel, quanto eles sofreram por se rebelarem contra o Senhor. Então, irmãos, nós não podemos nos enganar, a realidade espiritual é esta, pecado traz consequências, todo pecado traz consequências, que nós precisamos realmente reconhecer diante do Senhor. E em último lugar, a realidade espiritual que o Senhor nos chama aqui no capítulo 29, a experimentar e a viver, em último lugar, o Senhor nos mostra que nós precisamos andar na luz da revelação que nós já temos. Nós precisamos andar na luz do conhecimento de Deus e da palavra que nós já temos. É o capítulo 29, versículo 29, um texto muito conhecido. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Há coisas que nós não vamos compreender, entender enquanto estivermos na terra, e pertencem ao Senhor. Não deve nos angustiar, não deve nos atormentar, tirar nossa paz. Mas o texto diz ainda, porém, as coisas reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Irmão, você quer saber se você está vivendo a realidade espiritual realmente com Deus? Nós precisamos andar na luz do conhecimento que temos. O que conhecemos da palavra, nós precisamos obedecer. Nós precisamos andar. Há muitas pessoas que querem revelações de Deus, conhecer coisas novas, mas elas não obedecem à luz que elas têm. Quando eu obedeço o que eu conheço da palavra, o Senhor vai acrescentando luz e revelações novas. Mas o chamado para uma vida de realidade espiritual é obedecer o que eu conheço da revelação de Deus, e não só obedecer, também ensinar aos meus filhos. O que Deus revela, eu preciso praticar e ensinar a outros. Quem não compartilha aquilo que está aprendendo do Senhor, está sendo omisso, está pecando contra o mandamento do Senhor. Ensinar aos nossos filhos, ensinar aos nossos amigos, ensinar aos novos convertidos, ensinar a outros. Então a revelação que Deus está nos dando é para ser obedecida e compartilhada. Isso é realidade espiritual. A gente percebe se estamos andando com Deus quando isso se torna uma realidade na nossa vida. Estamos buscando obedecer e buscando compartilhar com outros. Por que ensinar aos nossos filhos? Porque cada nova geração precisa aprender os atributos e as obras de Deus. Precisam aprender quem é Deus. Precisam conhecer o Senhor. Conhecê-lo, e a cada nova geração precisa assumir a sua responsabilidade de amar e obedecer ao Senhor e de compartilhar com uma nova geração. Nós conhecemos o Senhor porque os nossos pais transferiram para nós conhecimento do Senhor. Quantas culturas hoje, sociedades, nações, elas dizem que os filhos precisam escolher a sua fé conforme os seus próprios desejos. Sabe, irmãos, a gente ensina as crianças princípios de higiene, princípios de educação, de ética, de moral. Como não ensinaremos aos nossos filhos o conhecimento de Deus? E para isso nós precisamos conhecer cada dia mais o Senhor. Como não ensinar as crianças a amar o Senhor? Para isso nós precisamos amar cada dia mais o Senhor. Isso é um chamado de Deus que não se anula.
Não adianta você achar que é a igreja que vai fazer isso, ou o Estado, ou o pastor. Cada um de nós precisa compartilhar o ensinamento com os nossos filhos, com as pessoas que estão perto. Ensinar às nossas crianças o que é essencial: conhecer a Deus, amar o Senhor, obedecer ao Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nos livra de todo auto-engano, de toda espiritualidade falsificada que podemos muitas vezes estar vivendo, toda religiosidade vazia, vã, de aparência sem essência. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha a aprofundar a realidade espiritual em nossas vidas, em cada um que recebe essa mensagem, em nome de Jesus. Amém, Senhor.